Dia 27 de outubro. Capítulos de hoje: Jó 34 e 35, Jeremias 44. Jó 34. Então Eliú disse: Ouçam-me vocês que são sábios, prestem atenção vocês que têm conhecimento. Jó disse: O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo, vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: Sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede por palavras irreverentes? Escolhe como companheiros os que praticam o mal e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: Por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos, trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal, o Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me, preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas, pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para serem julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público, para que todos vejam, pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e ele ouve os gritos dos aflitos. Mas se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo nem nação. Ele impede que os ímpios governem, para que não sejam uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus: pequei, mas não voltarei a pecar. Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz o mal, e deixarei de fazê-lo de imediato. Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia. Não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Jó 35. Então Eliú disse: Você acha certo afirmar: sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta: o que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e a todos os seus amigos: olhe para o céu e veja as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando oprimidas, gritam pedindo ajuda sob a força dos poderosos e, no entanto, não perguntam: onde está Deus, meu Criador, aquele que me dá canções durante a noite? Onde está aquele que nos torna mais inteligentes que os animais e mais sábios que as aves do céu? Quando clamam, Deus não responde,
por causa do orgulho dos maus. É errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê Deus, mas espere, e Ele lhe fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó. Fala como um tolo. Jeremias 44. Julgamento por causa da idolatria. Jeremias recebeu esta mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e também no sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão desertas e em ruínas, porque provocaram a minha ira com sua perversidade. Queimaram incenso e adoraram outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei meus servos os profetas para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram sua perversidade, e continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lhes pergunta: por que destroem a si mesmos? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá. Por que provocar a minha ira queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos pecados dos reis e das rainhas de Judá e dos pecados que vocês e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer à minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês. Tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimaram em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito mortos por guerra e fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até o mais importante. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito como os castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá. Embora anseiem voltar para sua terra, apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito, responderam a Jeremias: não ouviremos mais as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a Rainha do Céu, como nós, nossos antepassados e nossos reis e oficiais sempre fizemos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura, éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome. E as mulheres acrescentaram: além disso, você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à Rainha do Céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem conhecimento e sem a ajuda de nossos maridos? Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres que lhe tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis e oficiais e todo o povo queimavam incenso a ídolos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína desolada e sem habitantes como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês, porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor.
não obedeceram à sua voz e nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive às mulheres: ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e suas esposas disseram: cumpriremos nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu, e provaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpram as promessas e votos que fizeram a ela. Ouçam, porém, esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Jurei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará meu nome. Nenhum de vocês invocará meu nome, nem o usará para jurar, tão certo como vive o Senhor soberano. Pois eu os vigiarei para trazer sobre vocês calamidade e não bem. Os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra e fome, até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as dele. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia.